continuidade a esse trabalho. Eu pergunto se mais alguém da mesa. Eu gostaria de pedir ao deputado Lindemeyer, em nome de todas as associações, porque é graças ao empenho de todas as associações que nós estamos aqui, e para olhar com amor e carinho todo o trabalho que é feito hoje no Brasil em função do autismo, se deve, basicamente, toda a eficácia às associações. Eu peço que verifique o trabalho das AMAs, São Paulo, Belo Horizonte, a Paz, ligadas a trabalhos com autista, Florianópolis, Fortaleza, porque, queiramos ou não, até esse momento, as associações estão tomando para si o encargo e a responsabilidade para todo o apoio que tem sido dado aos autistas. Eu nunca me esqueço de uma resposta que eu obtive uma vez, quando eu fui solicitar uma doação para a associação. O representante me disse assim, me escutou e disse, mas a senhora está fazendo a coisa errada. Isso aí é papel do Estado, do município, não é papel de associação. E aí eu respondi para ele, então o senhor acha que o meu papel como presidente da AMAR seria deixar os nossos autistas morrer? Porque pode ser que isso aconteça, se nós não tomarmos para nós determinadas iniciativas. Exames que são precisos com urgência, medicamentos, todo e qualquer apoio, família, são as associações que estão sempre presentes. Presente para suprir aquilo que, no momento, eles não têm onde procurar. Então, é isso que eu peço. Como uma fala anterior já citou, que as associações sejam vistas como um complemento a toda a política pública e receba, com isso, toda a atenção que merece e que é necessária. Obrigada a todos. Antes de eu passar a palavra para o Marcelo, eu só queria dizer que o maior desafio que a gente tem, apesar do tempo desta audiência pública, é nos encaminhamentos. Sou pena de nós concluirmos e os encaminhamentos que são importantes a gente não conseguir fazer a amarra. Então, eu vou passar a palavra ao Marcelo e depois eu vou, pelo menos, estratificar algumas ideias de como nós encaminharmos essa audiência pública. Depois eu abro para a contribuição das pessoas que estão presentes para que também possam contribuir em relação aos encaminhamentos. Então, a palavra está contigo. Muito rápido. Eu queria comentar com vocês, e vendo assim, as escolas, as mães, o próprio movimento e o pessoal de pesquisa da universidade, que a sensação que eu tenho, assim, eu posso estar redondamente enganado, mas é que as escolas e as instituições, elas acabam trabalhando quase como numa ilha. Então, assim, ó, eu acho que a gente pode tirar um fruto, fazer uma limonada desse limão amargo, para que a gente institua regimes de trocas de experiência. Aí, aproveitando o gancho da troca de experiência, e para ecoar a voz da pesquisa, eu fiz um contato justamente para buscar argumentos para a audiência pública com o Alisson Motri, que está fazendo uma pesquisa, desenvolvendo na área da síndrome de Rett, que ele veiculou essa pesquisa, saiu reportagem nas revistas, não sei se vocês têm conhecimento, mas perguntado para ele sobre verbas que, eventualmente, ele receberia do governo federal, ele me disse, 0, eu não recebo nenhuma verba do governo federal. Então, assim, enaltecer essa questão da pesquisa, porque lá no fundo do túnel a gente imagina que a gente possa conseguir alguma coisa em termos de droga para dar uma qualidade de vida ainda muito melhor para nossas crianças. Então, assim, nesse regime de parceria, aproveitando a pesquisa da URGS, aproveitando esse pesquisador que está nos Estados Unidos e ele me fala que nesse ano eles vão testar 15 mil drogas e que eles não têm dinheiro para fazer isso. Então, aproveitar essa parceria, fazer um link, e que eu acho muito importante, eu acho assim, extremamente importante, todo mundo trabalhando, várias cabeças, pensando ao mesmo tempo. Eu acho que é fundamental. Muito obrigado. Antes de abrir a palavra, no sentido já de proposições de encaminhamento, algumas coisas que, do meu ponto de vista, são relevantes. O que nós recebemos do movimento Autismo e Vida são várias as propostas de encaminhamento já apresentadas aqui.
né, de questões que são importantes. Da mesma forma, da Amparo de Pelotas, também recebemos a ideia da formação de um centro em Pelotas. Enfim, são várias as sugestões que surgiram no transcorrer desta audiência pública, bem como a ideia de inclusão no PPA, né, e aí se faz referência ao fato de que a reunião do PPA em Passo Fundo ainda não ocorreu e tem representação de Passo Fundo aqui, ou seja, lá no PPA, na reunião do PPA em Passo Fundo, há a possibilidade de fazermos a defesa, tanto da defesa em relação à proposta que vem de Pelotas, né, mas também a ideia de recursos destinados a políticas públicas, a investimento em políticas públicas voltadas ao autismo. Também uma outra sugestão que não saiu daqui, mas que acho que seria referência, um novo encontro que a gente pudesse ampliar o debate dentro dessa linha que o Marcelo está colocando, que não se constituem ilhas isoladas, mas que haja aproximação, intercâmbio. No dia 18 de junho, né, tem o Dia do Orgulho Autista, que a gente pode construir uma conferência, um seminário nesta casa, que possa ampliar, aprofundar o debate, trazendo pessoas como, por exemplo, o senador Paim, que tem uma trajetória de luta em relação à questão do autismo, e outras pessoas que possam compartilhar desse debate conosco. Uma outra sugestão que eu acho que seria relevante é de que a cópia desta audiência pública, né, ela seja repassada não só para os presentes, mas que também encaminhada para todas as câmaras e vereadores do Estado do Rio Grande do Sul, instigando os legislativos municipais a chamarem audiências públicas nos seus municípios, porque lá, e certamente existem autistas, e que carecem de debate. Enfim, nós estaríamos, do meu ponto de vista, contribuindo para aprimoramento do debate em relação ao tema, né? Acho também que, diante das manifestações que vieram desta mesa, caberia, por parte desta audiência pública, uma moção de repúdio, uma denúncia ao Ministério Público, postulando providências em relação à Casa dos Autistas da MTV. Acho que é outro aspecto que nós não poderíamos deixar passar em branco. Um outro aspecto que me parece relevante aqui seria, dentro de uma conversa até que foi uma sugestão do próprio Marcelo, num determinado momento, e que dentro do contexto, talvez fosse o caso de nós formarmos um grupo de trabalho, colocando à disposição o gabinete e a comissão, que estratificasse todos os encaminhamentos que surgiram através das falas das pessoas que, ao longo dessas mais de 3 horas, passaram, não só das pessoas que fazem parte da mesa, mas das pessoas que estão na plenária que se pronunciaram, né? E que se trabalhe na estratificação disso, no sentido de quais os encaminhamentos. Eu estava vendo algumas demandas, quando o professor fala concurso público, isso é algo que pode ser estabelecido como uma demanda dos municípios e dentro da Assembleia Legislativa, junto à Secretaria de Educação e Cultura também. Então, são os encaminhamentos que a gente pode dar, né? Concurso público para o neuropediatra que realmente não tem. Estão formados, mas não tem concurso. Da mesma forma, em relação ao dia do calendário escolar, passa dia 2 de abril, passa batido. Esse ano realmente foi diferenciado, né? E nós temos que ganhar corpo nesse movimento. A questão do passe livre. Passe livre, o problema não é só Porto Alegre, certamente está espalhado no Rio Grande do Sul, e é uma demanda que está batendo a porta, né? Envolvimento das universidades, a preferência nas filas, né? É outro tema que surgiu. Enfim, são vários os encaminhamentos. Então, antes de abrir para o plenário, eu colocaria o gabinete à disposição, através da Heloísa, da Letícia, do Paulinho, do Montano, das pessoas que estão aqui conosco, né, para que a gente pudesse, e aí centralizando, a princípio, nas pessoas que têm nos assessorado dentro da Comissão de Educação, que poderia ser a Letícia, o Montano e a Heloísa, que tem a formação na área, né, para centralizar uma possibilidade de um grupo de trabalho, a gente sistematiza e depois define quais os encaminhamentos.
quais as secretarias, quais as possibilidades de projeto de lei, quais as leis que nós temos que ampliar em termos de cumprimento junto à SEC, bater na porta, cobrar. Né? Então, essas seriam algumas sugestões de encaminhamento que eu coloco e já coloco também. Sei que eu estou presidindo, deveria ficar mais calado, mas eu coloco a palavra à disposição do plenário para as outras sugestões de encaminhamento que, porventura, tem. Tenha bondade. Meu nome é Marilane, eu sou de Passo Fundo, trabalho há quase 10 anos na Escola Municipal de Autistas, professor Olga Caetano Dias. A respeito dos cursos, eu sou professora do Estado e do município. Já foi me proporcionado fazer um curso, mas em função do período que este curso era oferecido, tendo família, trabalhando 40 horas, criança pequena, eu não tive condições de fazer, porque vir a Porto Alegre toda sexta para ter aula sexta à tarde e sábado de manhã é complicado para quem trabalha 40 horas e tem família. Então, se pensar na hora de fazer o curso, né, num período mais concentrado, para abrir essa possibilidade para mais pessoas. E incluir o estimulador precoce também, que se nós pegarmos crianças menores, nós precisamos de um estimulador precoce. Obrigada. Isso aqui que o dia é 7 de maio? Já foi? Não, agora. Teria alguma outra sugestão de encaminhamento? Eu só queria complementar a questão das filas. Nós vemos em banco, por exemplo, preferência para gestante, idoso, pessoas portadoras de necessidades especiais. E aí é a minha colocação, e autista. Agora, bate também com a questão que o Marcelo pronunciou, comentou. Como identificar esse autista, muitas vezes, que ele é uma criança, entre aspas, normal, bonito, alto, grande, né? A identidade que ele sugeriu que foi mencionado, né? Porque hoje a identidade do meu filho Mateus é assim: nome Mateus Gomes da Cruz Ferreira, não alfabetizado. Isso é um absurdo, ele nem fala. Como ele não é alfabetizado porque a mãe irresponsável não alfabetizou o filho? Então, uma carteirinha que identificasse os nossos filhos, sem precisar botar a camiseta banner toda hora e dizer, olha, ele é autista, ele tem direito a essa fila, por exemplo, entre outras e outras coisas que nós estamos aqui lutando. Ok? Obrigada. Alguém gostaria de dar alguma outra contribuição? Então, assim, em termos de sugestões de encaminhamento, tá? Então, surge aí uma proposta de que, em Passo Fundo, no dia 7 de maio, haja uma promoção, uma apresentação junto ao PPA, de que hajam recursos destinados a políticas voltadas à questão do autismo. Da mesma forma, também, eu coloco à disposição essa ideia de todos aqueles que, porventura, que represente alguma entidade ou queiram participar de um grupo de trabalho para a gente estratificar desta audiência pública os encaminhamentos, né, fruto dos pronunciamentos que aqui houveram, que entre em contato com a Letícia, que está ali ao fundo, ou o Paulinho, tá, que é o meu chefe de gabinete. Tá? E dentro dessa ideia, não meramente o gabinete, mas envolvendo a Comissão de Educação da Assembleia Legislativa, né? Porque aí a gente faz o movimento por dentro da comissão. Da mesma forma, também, essa ideia de que, se fluindo a discussão dentro desse grupo e se acharem oportuno, que nós pensemos e organizemos um evento para o mês de junho, ampliando a participação das pessoas, trabalhando o dia 18, cai num sábado, talvez seja mais oportuno, propiciando que professores, pais, enfim, avós, enfim, os familiares possam participar dessa audiência pública, possamos ter, como se trata de um fim de semana, possamos ter pessoas
como o senador Paim, que aqui já mencionei, como de repente fazendo uma tentativa de que o Gustavo Kirk, que tem um trabalho também na área, possa participar, enfim, que a gente faça uma conferência, um seminário envolvendo o tema. Essa ideia de ofício às câmaras legislativas e com cópia dessa audiência pública para as pessoas que estiveram aqui, que representam entidades e possam multiplicar nos seus locais de trabalho, de moradia, né? Enfim, ficam esses encaminhamentos. Né? Está ok assim? Então, alguém teria alguma outra consideração? Porque senão eu vou apresentar o encerramento, fazer o encerramento. Eu gostaria de fazer um convite. Fique à vontade. Amanhã, aqui na Assembleia Legislativa, a FADERS e a Assembleia Legislativa vão estar assinando um termo de cooperação técnica, né, entre essas duas partes, né, com o objetivo, né, de articular políticas públicas nessa área. Então, eu convido a todos vocês para poder retornar aqui na Assembleia e prestigiar, né, mais essa iniciativa. Vai ser às 10 horas da manhã, Salão Júlio de Castilhos. Repete o dia, por gentileza. Amanhã, dia 27. Bom, encaminhando, então, agradecendo a presença de todos, eu só queria dizer que, para mim, enquanto representante da Comissão de Educação desta Casa, foi uma satisfação ter tido a oportunidade de estar aqui com todas e todos, né? E eu quero compartilhar com vocês de um momento que, para mim, também é de felicidade. Foi dito aqui que, para a gente fazer as coisas, a gente tem que fazer com prazer, tem que sentir amor no coração, né? Tem que se doar. E eu sei que, às vezes, nós nos colocarmos na vida pública não é nada fácil, porque se expõe a família, mas, ao mesmo tempo, a gente tem conquistas. Quais são as conquistas? A gente acaba se transformando em instrumento de bons debates, né, de instrumento de boas políticas públicas e, mais do que isso, de grandes desafios que têm que ser compartilhados por todos nós e não de forma isolada, como foi dito aqui. E eu quero compartilhar com vocês que hoje eu tenho a grata felicidade de ter aqui conosco, né, dentro de nós, a minha companheira de 26 anos, que vem sendo extremamente solidária comigo nessa caminhada. Então eu quero compartilhar essa felicidade, porque, por vezes, nessa corrida do dia a dia, a gente não tem a oportunidade ímpar de estar com a família o dia todo. E hoje eu tenho a presença da Eunice, que também tem a formação, cursou pedagogia, além de ser advogado também. Então, eu quero, já que vocês estão compartilhando das felicidades e das preocupações, eu quero dizer que quero compartilhar desse momento que, para mim, é muito feliz. Estar com vocês e, especialmente, com a presença dela também. Obrigado. E encerro a audiência pública. Como você disse, difíceis de defender e de justificar. Mas era a nossa missão. O senhor mostrou um exemplo do que o senhor fez em defesa desse jovem, né, que hoje o senhor mantém contato. Mas não era propriamente uma decorrência do regime militar. Sim. Eles procederam assim na França. Sim. Né, chamada a Pátria da Liberdade. Foi assim no mundo inteiro, foi um movimento mundial. O movimento de 68. O sepultamento de Omar Cardoso está marcado para as 10 horas da manhã no cemitério São Miguel e Almas, aqui na capital. E agora vamos falar então de economia. O destaque dessa semana continua